Olá, amigos e amigas apaixonados por criação de aves. Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo especial aqui no canal. Hoje vamos mergulhar fundo no universo de uma das raças de galinhas mais incríveis e produtivas que existem, a Leghorn. Se você está pensando em começar uma criação de galinhas poedeiras ou quer melhorar a produtividade da sua granja, este vídeo vai transformar completamente sua visão sobre avicultura de postura. Vamos conversar sobre tudo que você precisa saber sobre essas verdadeiras máquinas de produção de ovos, desde suas características únicas até os segredos para extrair o máximo potencial delas. Então, se você quer descobrir por que a Leghorn pode ser exatamente o que falta para o sucesso do seu negócio ou da sua criação de fundo de quintal, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo valioso que preparamos para você. Deixa eu começar contando uma coisa que sempre me emociona quando falo sobre galinhas Leghorn. Essa raça não é apenas uma ave qualquer, ela representa séculos de seleção cuidadosa, de trabalho dedicado de criadores que buscavam a excelência na produção de ovos. Quando você olha para uma Leghorn, você não está vendo apenas uma galinha. Está vendo o resultado de gerações e gerações de aperfeiçoamento genético focado em um único objetivo: produzir ovos de altíssima qualidade de forma consistente e eficiente. E acredite, elas fazem isso como ninguém. A história da Leghorn ele começa lá na Itália, mais especificamente na região da Toscana, no porto de Livorno, que em inglês é chamado de Leghorn. Foi daí que surgiu o nome dessa raça extraordinária. No século XIX, essas aves foram levadas para os Estados Unidos e foi lá que realmente começou o trabalho de seleção que transformou a Leghorn na potência de postura que conhecemos hoje. Os criadores americanos viram o potencial incrível dessas aves e dedicaram décadas aperfeiçoando suas características, sempre com foco em produtividade, eficiência alimentar e resistência. O que torna a Leghorn verdadeiramente especial é sua capacidade de converter alimento em ovos de forma extremamente eficiente. Enquanto muitas raças de galinhas precisam de grandes quantidades de ração para produzir um número razoável de ovos, a Leghorn consegue produzir mais ovos consumindo relativamente menos alimento. Isso não é apenas economia no bolso, é sustentabilidade, é eficiência, é inteligência no manejo da sua criação. Em tempos onde cada centavo conta e onde precisamos pensar em práticas mais sustentáveis, ter aves que otimizam recursos é fundamental. Vamos falar sobre a aparência dessas aves magníficas. A Leghorn branca é a mais conhecida e a mais comum, com aquela plumagem branca impecável que brilha sob o sol. Mas existe também a Leghorn marrom, que tem uma coloração avermelhada linda, e outras variedades de cores menos comuns, mas igualmente bonitas. O que todas têm em comum é aquele porte elegante, esbelto, com uma postura ereta e cheia de personalidade. A crista do galo é grande e vermelha, muito vistosa, enquanto nas galinhas a crista geralmente cai para o lado, o que dá um charme especial. Os olhos são alertas, vivos, demonstrando a natureza ativa e curiosa dessas aves. Uma característica física importante da Leghorn é seu tamanho relativamente pequeno comparado a outras raças de dupla finalidade. Elas são aves leves, ágeis, desenvolvidas especificamente para a postura e não para a produção de carne. Isso significa que elas consomem menos ração para manter seu peso corporal. E toda a energia extra vai direto na produção daqueles ovos brancos maravilhosos que elas botam praticamente todos os dias. É impressionante como a natureza, com uma ajudinha da seleção humana, conseguiu criar um animal tão especializado e eficiente. Falando em ovos, vamos ao que realmente interessa: a produção. Uma galinha Leghorn bem manejada, bem alimentada e em condições ideais pode botar entre 280 a 320 ovos por ano. Você leu certo. Isso significa que praticamente todos os dias do ano você terá ovos fresquinhos. Claro que existe uma pequena pausa durante a muda de penas, que é um processo natural, onde a galinha renova sua plumagem, mas fora esse período, a produção é consistente e confiável.
Os ovos da Leghorn são de tamanho médio a grande, com casca branca e resistente, gema bem amarela e clara firme. São ovos de excelente qualidade para consumo in natura ou para industrialização. O que eu mais admiro na Leghorn é sua precocidade. Essas galinhas começam a botar cedo, geralmente entre 4 meses e meio a 5 meses de idade, o que significa que você terá retorno do seu investimento rapidamente. Diferente de algumas raças que demoram 6, 7 meses para começar a produção, a Leghorn já está trabalhando e gerando receita, enquanto outras ainda estão na fase de recria. Para quem tem uma granja comercial ou mesmo uma criação em pequena escala, isso faz toda a diferença no planejamento financeiro. Agora vamos conversar sobre temperamento, porque isso é super importante e muita gente não considera quando escolhe uma raça. A Leghorn é conhecida por ser uma ave ativa, alerta e sim, um pouquinho nervosa. Elas não são aquelas galinhas mansas que você pega no colo facilmente. São aves independentes que gostam de explorar, ciscar, procurar comida. Isso não é um defeito, é apenas a personalidade delas. Na verdade, essa natureza ativa é parte do que as torna tão resistentes e produtivas. Elas estão sempre em movimento, sempre ocupadas, e isso mantém sua saúde em dia. Para quem está começando ou tem crianças pequenas que querem interagir com as galinhas, talvez seja bom considerar que a Leghorn não é a raça mais indicada para pet. Mas se seu objetivo é produção de ovos, eficiência e rentabilidade, então não há escolha melhor. É importante respeitar a natureza de cada raça e trabalhar com suas características ao invés de tentar mudá-las. A Leghorn nasceu para produzir ovos e ela faz isso com maestria. Um ponto que preciso destacar é a adaptabilidade da Leghorn a diferentes climas. Essa raça consegue se dar bem tanto em regiões mais quentes quanto em locais com temperaturas mais amenas. Claro que todo animal tem suas preferências e limitações, mas a Leghorn demonstra uma resistência admirável. Em climas quentes, é importante garantir sombra adequada, boa ventilação no galinheiro e água fresca sempre disponível. Em climas mais frios, um galinheiro bem fechado, protegido de correntes de ar, mas com boa ventilação, é suficiente. A Leghorn não é uma ave que exige condições extremamente controladas para produzir bem, o que é uma vantagem enorme. Vamos falar sobre alimentação, porque esse é um dos segredos para extrair o máximo potencial de qualquer galinha poedeira. A Leghorn, por ser uma máquina de produção, precisa de uma dieta balanceada e de qualidade. Durante a fase de postura, elas devem receber uma ração específica para poedeiras, com níveis adequados de proteína, geralmente em torno de 16 a 18%, cálcio suficiente para a formação das cascas dos ovos, e um bom equilíbrio de vitaminas e minerais. O cálcio é especialmente importante e você pode suplementar com cascas de ostras trituradas ou farinha de cascas de ovos. A água limpa e fresca precisa estar disponível o tempo todo. Uma galinha poedeira bebe muita água, especialmente durante os dias quentes, e a falta de água pode afetar drasticamente a produção de ovos. Eu sempre digo, água de qualidade é tão importante quanto ração de qualidade. Troque a água pelo menos uma vez ao dia. Mantenha os bebedouros limpos e posicionados em locais de fácil acesso para as aves. Além da ração comercial, você pode oferecer alguns complementos para enriquecer a dieta das suas Leghorns. Vegetais picados, restos de frutas, verduras, cascas de legumes, tudo isso pode ser oferecido com moderação. Elas adoram ciscar e procurar insetos, minhocas, sementes no chão. Se você tem espaço para permitir que elas tenham acesso a uma área de pasto ou quintal, isso é maravilhoso. Elas vão suplementar a própria dieta com proteína de insetos e vegetação verde, o que melhora a qualidade dos ovos e reduz o consumo de ração. Mas lembre-se, a base da alimentação deve ser uma ração balanceada de qualidade. Os complementos são apenas isso, complementos. O manejo do galinheiro é outro aspecto crucial para o sucesso com Leghorns. Essas aves precisam de espaço adequado, não gostam de superlotação. O ideal é calcular pelo menos 4 galinhas por metro quadrado dentro do galinheiro, mas se você pode oferecer mais espaço,
Melhor ainda. Poleiros devem estar disponíveis para que elas possam empoleirar durante a noite, algo que é um comportamento natural e importante para o bem-estar delas. Os ninhos para postura devem ser confortáveis, escuros, tranquilos, em número suficiente para que não haja competição excessiva. A limpeza é fundamental. Um galinheiro limpo é a melhor prevenção contra doenças. Troque a cama regularmente, retire fezes acumuladas, mantenha comedouros e bebedouros limpos. Muitas doenças avícolas são transmitidas através de ambientes sujos e úmidos, então capriche na higiene. Uma vez por mês, faça uma limpeza mais profunda, desinfete o galinheiro, deixe tudo secar bem antes de colocar as aves de volta. A ventilação do galinheiro merece uma atenção especial. Aves produzem muita umidade através da respiração e das fezes, e um ambiente úmido e abafado é um convite para problemas respiratórios e parasitas. Garanta que há circulação de ar, mas sem correntes de ar diretas sobre as aves, especialmente durante a noite. É um equilíbrio delicado, mas fundamental para a saúde do plantel. Iluminação é outro fator que influencia diretamente a produção de ovos. As galinhas precisam de cerca de 14 a 16 horas de luz por dia para manter a produção em níveis ótimos. Durante os meses de inverno, quando os dias são mais curtos, você pode precisar suplementar com iluminação artificial. Uma lâmpada simples, ligada por timer para acender de manhã cedo ou no final da tarde. É suficiente para manter o fotoperíodo adequado. Isso mantém as Leghorns produzindo consistentemente ao longo do ano. Vamos conversar sobre saúde e prevenção de doenças. A Leghorn é uma raça relativamente resistente, mas, como qualquer animal, está sujeita a problemas de saúde se não for bem cuidada. Vacinação é essencial, especialmente contra doenças como Newcastle, Marek, bronquite infecciosa e bulba aviária. Consulte um veterinário especializado em aves para estabelecer um calendário de vacinação adequado para a sua região. Parasitas externos, como piolhos, ácaros e carrapatos, podem ser um problema. Inspeções regulares são importantes. Se você notar que as aves estão se coçando muito, com penas arrepiadas ou perda de penas em áreas específicas, pode ser sinal de parasitas. Existem produtos específicos para tratamento, mas a melhor estratégia é a prevenção através de um galinheiro limpo e seco. Oferecer um banho de areia ou cinza para as galinhas é ótimo. Elas adoram se espojar e isso ajuda a controlar parasitas naturalmente. Parasitas internos, como vermes intestinais, também podem afetar a saúde e produtividade. Um programa de vermifugação preventiva, orientado por um veterinário, é recomendado. Observe sempre as fezes das suas aves. Fezes com sangue, muito líquidas ou com vermes visíveis são sinais de alerta que requerem atenção imediata. A muda de penas é um processo natural que ocorre geralmente uma vez por ano, normalmente no outono. Durante esse período, a galinha para de botar ovos e direciona toda a sua energia para renovar a plumagem. Pode durar de 6 a 8 semanas, às vezes um pouco mais. Não se preocupe, é completamente normal. Durante a muda, aumente um pouco o nível de proteína na dieta, para ajudar no crescimento das novas penas. Depois da muda, as galinhas voltam a produzir com vigor renovado. Para quem está pensando em começar uma criação, vou dar algumas dicas práticas. Primeiro, comece com pintainhas ou frangas jovens de um fornecedor confiável. Certifique-se de que as aves são saudáveis, vacinadas e de boa procedência. Comprar de um criadouro registrado ou de um criador experiente e de confiança evita muitas dores de cabeça no futuro. Pintainhas são mais baratas, mas requerem cuidados específicos na fase inicial, com aquecimento adequado. Frangas jovens, próximas ao início da postura, são mais caras, mas você não precisa se preocupar com a fase delicada da criação inicial. Prepare tudo antes de trazer as aves para casa. Galinheiro pronto, comedouros e bebedouros instalados, ração adequada estocada, cama no chão. Quando as aves chegarem, elas devem encontrar tudo preparado para minimizar o estresse da mudança de ambiente. Deixe-as se acostumar com o novo lar por alguns dias antes de fazer qualquer manejo mais intenso. Se você está começando uma criação comercial, mesmo que em pequena escala, é importante pensar em planejamento financeiro.
Calcule seus custos com instalações, compra das aves, ração, medicamentos e projete quanto tempo levará para começar a ter retorno. A Leghorn, por sua eficiência e produtividade, geralmente oferece um retorno rápido, mas é importante ter tudo no papel para não ter surpresas. Outro ponto importante é pensar no escoamento da produção. Para onde vão seus ovos? Vai vender para vizinhos, em feiras, para estabelecimentos comerciais? Conhecer seu mercado antes de começar ajuda a dimensionar corretamente o tamanho da sua criação. Não adianta produzir mais ovos do que você consegue vender e também não adianta ter demanda e não conseguir atender por falta de produção. A qualidade dos ovos é seu cartão de visitas. Ovos sempre limpos, bem acondicionados, frescos, fazem toda a diferença na percepção do cliente. Invista em embalagens adequadas, seja caixas de papelão ou bandejas. Identifique seus ovos com um selo ou etiqueta. Passe confiança e profissionalismo. Mesmo que seja uma venda informal para vizinhos, caprichar na apresentação valoriza seu produto. Vamos falar um pouco sobre a questão da seleção dentro do plantel. Nem todas as galinhas produzem igualmente, mesmo sendo da mesma raça. Algumas são super produtoras, outras ficam abaixo da média. Com o tempo, você vai identificando quais são as melhores. Há criadores que fazem um controle individual de produção para identificar as galinhas mais produtivas. Isso é mais trabalhoso, mas permite selecionar as melhores e eliminar as que não estão produzindo bem, otimizando ainda mais a eficiência da criação. Uma galinha Leghorn pode manter boa produção por 2 a 3 anos. Depois a produção começa a declinar naturalmente. É uma decisão de cada criador quando renovar o plantel. Em criações comerciais, geralmente descartam-se as galinhas após o primeiro ano de postura para manter sempre a máxima produtividade. Em criações menores ou de subsistência, é comum manter as galinhas por mais tempo, mesmo que a produção diminua. A questão da reprodução da Leghorn é interessante. Se você quiser produzir suas próprias aves, precisa ter galos no plantel. A proporção recomendada é de um galo para cada 8 a 10 galinhas. Os ovos férteis podem ser incubados, seja em chocadeira artificial ou com galinhas chocas de outras raças, já que a Leghorn não é conhecida por ser uma boa choca. Algumas galinhas Leghorn até podem chocar, mas não é a regra. Para a criação de pintainhos, muitos criadores usam galinhas de raças mais maternais ou incubadoras. A incubação de ovos de Leghorn é semelhante à de outras raças de galinhas, durando 21 dias em temperatura e umidade controladas. Ter uma incubadora de qualidade e seguir as recomendações do fabricante é fundamental para ter boas taxas de eclosão. Depois do nascimento, os pintainhos precisam de aquecimento adequado, geralmente com uma lâmpada de calor, e cuidados especiais nas primeiras semanas de vida. Nutrição dos pintainhos é diferente das aves adultas. Eles precisam de ração inicial, com maior teor de proteína, e específica para essa fase. Conforme crescem, passam para a ração de crescimento e depois para a ração de postura, quando atingem a maturidade sexual. Seguir essas fases alimentares corretamente garante que as aves se desenvolvam bem e atinjam seu potencial produtivo. Quero falar também sobre sustentabilidade e aproveitamento de recursos na criação de galinhas. As fezes das galinhas são um excelente adubo orgânico. Se você tem horta ou jardim, a cama do galinheiro compostada adequadamente vai turbinar suas plantas. É um ciclo virtuoso. Você alimenta as galinhas, elas produzem ovos para você e adubo para suas plantas. Isso é sustentabilidade na prática. É aproveitar recursos, é pensar no todo. As galinhas também podem ser suas aliadas no controle de pragas no quintal. Elas comem insetos, larvas, lesmas, ajudando a manter o ambiente mais equilibrado. Claro que não podem ter acesso livre a hortas quando há plantas delicadas, mas em áreas gramadas ou após a colheita, soltá-las para ciscar é benéfico para todos. A integração da criação de galinhas com outras atividades da propriedade é algo que sempre recomendo. Se você tem pomar, deixar as galinhas ciscarem entre as árvores ajuda no controle de insetos e aduba o solo.
Se tem composteira, restos vegetais da horta podem alimentar as galinhas. Tudo se conecta. Tudo faz sentido quando pensamos de forma integrada e sustentável. Para finalizar, quero reforçar porque a Leghorn realmente merece o título de máquina de postura de ovos. Ela foi desenvolvida, aperfeiçoada e selecionada especificamente para isso. Não é à toa que é uma das raças mais utilizadas em criações comerciais de ovos em todo o mundo. Sua eficiência, produtividade, precocidade e adaptabilidade fazem dela uma escolha inteligente tanto para quem quer começar uma criação, quanto para quem já tem experiência e busca otimizar resultados. Criar galinhas. Leghorn não é apenas um negócio ou um hobby, é participar de uma tradição milenar de domesticação e convivência entre humanos e aves. É ter acesso a alimentos frescos, saudáveis, produzidos por você mesmo. É entender ciclos naturais, é ter responsabilidade com seres vivos, é aprender todos os dias. Cada galinha ela tem sua personalidade, suas manias, seus jeitos. Com o tempo você vai conhecendo cada uma, vai criando vínculos, vai entendendo o ritmo do plantel. Vai saber quando algo não está bem só de observar o comportamento delas. Essa conexão com os animais é algo precioso que nos traz de volta para o essencial, para o que realmente importa. Espero que este conteúdo tenha sido útil para você, que tenha esclarecido dúvidas e despertado ainda mais seu interesse pela criação de galinhas Leghorn. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com amigos que também se interessam por avicultura e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Deixa nos comentários suas dúvidas, experiências, vamos trocar ideias e aprender juntos. A comunidade de criadores é forte justamente porque compartilhamos conhecimento e nos ajudamos mutuamente. Lembre-se sempre, o sucesso na criação de galinhas vem da combinação de conhecimento, dedicação, observação e amor pelo que faz. As Leghorns são aves incríveis que vão recompensar seus cuidados com ovos frescos todos os dias. Comece hoje mesmo a planejar sua criação, pesquise, prepare-se e em breve você estará colhendo os frutos, ou melhor, os ovos desse trabalho maravilhoso. Um grande abraço e até o próximo